galera, tudo bem? Espero que vocês tenham assistido a parte 1, tá? Da Roma Antiga. Agora nós vamos para a parte 2, República. A primeira parte foi monarquia, a segunda parte é república. 509 a.C. a 27 a.C. Então vamos lá, para recapitular. Quem que nós temos que lembrar que está no poder? Os patrícios, através dos magistrados, do Senado e da Assembleia. Os magistrados e os senadores são todos patrícios, a velha guarda, vamos dizer assim, né? As pessoas com mais prestígio, né? Com mais terras, vão fazer parte desses dois grupos. As assembleias também são compostas pelos patrícios com a participação dos plebeus. Só que os plebeus não têm poder de decisão. Eles apenas participam da assembleia e ficam escutando. De vez em quando ou outra dá uma manifestação, mas não pode votar, não pode participar de nada, ok? Então, dentro desse contexto, aonde os patrícios estão dominando o cenário político e social, que surgem as greves promovidas pelos plebeus. Primeiro fato que nós vamos ter aí relacionado às reivindicações dos plebeus foi o tribuno da plebe, que foi o representante dos plebeus no Senado. Esse cara era chamado de edil. Então, ele participava do Senado, mas ele, coitado, não tinha poder para nada, porque o Senado podia criar leis e impostos e declarar guerra. O edil só presenciava, né, as sessões, mas não podia emitir nenhuma opinião. Em 494 a.C., ocorreu a revolta do Monte Sagrado. O que acontece? Os plebeus, eles foram convocados para participar das conquistas republicanas. A república, durante o período republicano, os patrícios vão promover uma série de conquistas territoriais. E aí o que acontece? Eles convocam os plebeus com a promessa de dar terras. Então, os plebeus ficaram, né, empolgados, se sentiram romanos, estão lutando, vão lutar com vontade nas guerras, por quê? Se ele sair vivo, né, desse confronto, ele no final vai receber um pedaço de terra, ok? Então, a revolta do Monte Sagrado é quando os patrícios, quando os plebeus, né, se refugiam nesse Monte Sagrado e ficam quietinhos lá e não participam da luta de conquista que os patrícios tinham empreendido. Então, isso gerou uma revolta muito grande nos patrícios. Por quê? Porque agora eles vão ter que criar leis para obrigar esses plebeus a participarem da vida pública, né? Como, por exemplo, serem convocados para as conquistas territoriais, ok? Diante disso, eles vão criar uma série de leis. A primeira lei que eles criaram foi a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, ela impediu o abuso, né, que era feito entre os patrícios em relação aos plebeus. Então, essa primeira lei foi a primeira lei escrita, né? É a primeira lei que vai ter aí vai ser escrita à mão, né? Tudo bonitinho para poder reger tanto os patrícios quanto os plebeus, ok? A próxima lei é a Canuleia, que permite casamento entre plebeu e patrício. O que acontece, galera? Era proibido um plebeu casar com um patrício. Por quê? Por causa da diferença de classe social. E aí, os plebeus, eles querem casar com os patrícios para eles terem o quê? Uma ascensão social, para eles mudarem a sua condição de vida, né? Isso foi uma conveniência tanto para os patrícios quanto para os plebeus. Os plebeus vão ter ascensão social e os patrícios têm uma massa grande de manipulação, ok? Outra lei interessante é a Lei Licínia, que que durante o governo republicano, o que nós vamos ter? 2 cônsules governando. E um desses cônsules, além de ser patrício, o outro deveria ser plebeu. Dentro das leis licínias também, pessoal,
Tem a ideia de acabar com a escravidão por dívida, porque às vezes a pessoa ficava anos e anos, né, sendo escravo daquela pessoa que ela pegou um dinheiro emprestado, por exemplo, e nunca acabava, né, nunca quitava a dívida. Isso permitia uma brecha muito grande. Então, dentro agora, já que nós temos a lei da 12 tábuas, que são todas as leis escritas, né, agora nós temos aonde ir consultar, a escravidão por dívida ela vai acabar, ok? Outra questão também trabalhada foi o plebiscito. O plebiscito, gente, ele favoreceu os plebeus. Por quê? Porque agora eles podem participar das assembleias, ou seja, eles podem tomar decisões. Lógico e óbvio que eles vão fazer e vão julgar somente aquilo que for inconveniente e os que e for conveniente para eles, né? Ou seja, que forem favorecer a essa classe mais abastada, ok? Outra questão, pessoal, que na República nós vamos ter, já que é um período que começa as conquistas, né? É bem interessante essa questão das conquistas no período republicano, pessoal, porque é o seguinte: à medida que o exército ia avançando, eles iam construindo as estradas. E isso facilitou muito para interligar Roma. Né? Tem um ditado lá romano que fala que todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, todas as estradas, o final acaba em Roma. Por quê? Porque o exército construía, né? Ele escolhia o local, capinava, colocava fogo, fazia tudo bonitinho, colocava as pedras com cascalho e areia, ia passando, facilitava também até o retorno desse exército após a sua conquista, né? Porque aí ele voltava com os espólios de guerra e voltava com escravos, e aí já tinha uma estrada bem aconchegante para eles estarem passando, ok? Outra questão também muito importante durante o período republicano foram as guerras púnicas, né? Eu quero que vocês percebam aí a localização de Roma, lembra da botinha, e onde que está Cartago, que é a região que vai né, sofrer com a imposição romana. Então, essa parte toda verdinha aí pertencia a Cartago, tá? Tem uma parte que está mais acima da Itália, que seria hoje Portugal e Espanha, também fazia parte de Cartago. Quando os romanos, né, invadem a Cartago para poder conquistar o comércio, né, porque olha para vocês perceberem aí, ele é banhado pelo mar Mediterrâneo, então todas as regiões banhadas pelo mar, elas têm a facilidade de atividade comercial. O que é interessante, que foram 3 conflitos que duraram 118 anos. No final, quem que venceu? Roma, né? Óbvio, né? Vamos dizer assim. Roma já estava aí expandindo as suas conquistas territoriais. E Cartago, como era uma região rica, né, por causa da atividade comercial, infelizmente foi sucumbida a Roma, ok? Continuando aí, então, Roma dominou toda a orla mediterrânea, ela usa esse título, né, de Mare Nostrum, ou seja, o mar é nosso, somos nós que vamos conquistar. Os plebeus foram novamente marginalizados. Ai, professora, como assim essa marginalização dos plebeus? Pessoal, vamos pensar, eles não vão mais para a guerra, né? E eles ficaram em Roma. E aí, à medida que o exército romano vai conquistando terras, ele vai trazendo o quê? Escravos. E aí, se ele traz escravos, você não precisa de plebeu, né? Esses escravos são o quê? Escravos de guerra. Esses escravos vão exercer todas as atividades que os plebeus usavam. Sai mais barato, porque o plebeu ainda tinha que pagar, o escravo não, ok? Dentro desse contexto republicano, nós vamos ter 2 irmãos, Tibério e Caio Graco, que vão lutar pelas leis plebeias, né? O Tibério Graco propôs a reforma agrária, que eram as terras devolutas de Roma, as terras que eram do Estado,
ela deveria ser dividida com os plebeus. Agora eu te pergunto, você acha que o Senado ficou feliz com essa proposta? Claro que não, né, gente? O Senado ficou totalmente ferido, ele ficou triste, ele falou: o quê? Dividir terra com plebeu? Como assim? Quem tem prestígio somos nós, né? Oriundos da classe patrícia. E aí, quando ele estava fazendo um comício, ele foi assassinado. O irmão dele continuou a proposta do Tibério Graco. E esse período que o Caio Graco, né, fica tentando melhorar as leis para os plebeus, durou 10 anos. Aí, uma lei que ele propôs foi a Lei Frumentária, que concedia aos plebeus pão e grãos mais baratos, bem mais baixos do que o valor de mercado. Por quê, gente? Para o plebeu ter acesso. Já que ele foi marginalizado por causa da entrada de escravos, ele perdeu seu poder de compra. Então, a lei frumentária vinha para isso, reduzir o preço do pão e dos grãos a um preço inferior do mercado. E aí, de novo, o Senado não achou graça nenhuma. Outra lei também que o Caio Graco propôs foi a lei viária, que fazia com que o plebeu participasse das obras públicas. Isso era uma forma de o quê? De ocupar os plebeus, já que eles estavam marginalizados. E, de novo, o Senado não achou graça nenhuma, estava articulando para matar o Caio Graco. O Caio Graco falou com um escravo que ele tinha, falou: olha, eu prefiro morrer pela sua mão do que morrer pela mão dos senadores. Então, eu quero que você me mate. Então, o escravo do Caio Graco que matou ele, para ele não ser morto pelo Senado, como o seu irmão tinha sido morto há 10 anos atrás, ok? Então, esses dois irmãos, Tibério e Caio Graco, eles tinham uma proposta para atender a plebe, que era a maioria da população. Infelizmente, não foi bem aceito, porque a maioria das pessoas que participavam da política republicana romana era oriunda da classe patrícia, ok? Dentro desse contexto, né, nós vamos ter aí as formas de governo para retirada dos patrícios do poder, porque eles acreditam que os patrícios têm muito poder. Então, o que eles vão fazer? Eles vão dar agora voz para as pessoas que se destacam, né? Tanto no campo militar quanto no campo político, que não é oriundo dos patrícios. Aparece aí Júlio César, que era um político nato, né? Ele vivia no norte da Itália. Ele era também um conquistador militar, né? Ele casou, teve uma filha, dizem que era uma menina muito bonita, que mais tarde a gente vai ver que vai casar com um dos amigos dele, ok? Como forma de fazer um arranjo político. Por quê? Porque o Júlio César, gente, ele era oriundo de uma classe mais básica, vamos dizer assim, ele era de uma classe média. Então não tinha como, né, ele ser da classe média e participar, assim, já conseguir um cargo político alto. Então, o que acontece? Ele tem dois amigos que eram amigos poderosos, que eram o Crasso e o Pompeu. Ele conversa com esses dois amigos e fala: olha, eu preciso muito participar da vida política, eu preciso melhorar a minha situação. O que vocês podem fazer para me ajudar? Vocês poderiam me nomear cônsul, porque aí eu posso participar das assembleias. Posso dar algumas ideias, porque eu sou um ótimo general, já conquistei outras regiões para os romanos, e aí eu posso dar alguns pitacos na política. E aí o Pompeu fala assim: não, tudo bem, eu te ajudo, porque o Pompeu era riquíssimo, era um homem muito rico, ele já tinha conquistado parte da Espanha, e aí ele fala: não, tudo bem, mas você tem que se esforçar, você tem que me oferecer mais alguma coisa. Aí o que o Júlio César faz? Oferece a filha dele para casar com o Pompeu, né? O Pompeu tinha 50 anos na época e a menina tinha 20. Ok, pessoal? Então, isso fez com que criou um laço tanto político quanto familiar no primeiro triunvirato, que é um governo de 3 pessoas, ok? Então, ele faz essa união com o Pompeu, igual eu falei para vocês, né?
que ele já era mais popular, porque ele era general, ele era rico, ele já tinha conquistado algumas regiões durante o governo republicano, então ele faz essa aliança aí com Júlio César, ok? O Crasso também entra nesse triunvirato aí. Ele também é rico, mas ele não era um homem de influência política. A galera não gostava muito dele, não. Ele conquistou parte do Oriente. Vocês já ouviram em português a expressão assim: fulano cometeu um erro crasso? Pois é, o Crasso estava tentando conquistar outras partes do Oriente Médio e ele cometeu um erro de estratégia dentro do campo de batalha, na qual ele foi assassinado e todo o seu exército. Então, eles falam que o erro crasso levou, né, esse período da República Romana a um fracasso. Por quê? Como os outros generais estavam conquistando região, infelizmente o Crasso cometeu esse erro e não conseguiu conquistar uma outra parte do Oriente Médio para os romanos, ok? Então, nós temos lá, conveniência política. Pompeu precisava de terras para distribuir suas legiões veteranas de combate. Como assim, professor, ele queria distribuir terras? Olha, ele tinha um exército particular e todas as vezes que eles iam para a batalha, quando eles voltavam, tal, quando eles retornavam, ele entregava pequenas porções de terra para cada um que tinha participado, tá? E aí ele consegue esse apoio com Júlio César, porque o Senado, gente, não queria fazer essa distribuição de terras. O Senado queria que as terras ficassem com quem? Com eles. Lembrando que no Senado nós temos os patrícios. Então, durante as suas conquistas, uma das regiões que Júlio César conquistou foi os gauleses, que é hoje a França, ok? Segundo triunvirato. Dentro desse segundo triunvirato, para a gente chegar nesse segundo triunvirato, tem um fato muito interessante. O Crasso morreu, né, por conta daquele erro que ele cometeu. O Pompeu foi para a Espanha, ficou lá, também foi tentar aumentar as suas extensões territoriais, foi assassinado. Antes dele ser assassinado, a filha de Júlio César engravidou de Pompeu. E aí, durante o parto, ela veio a falecer. Então, o que acontece? Eles acreditam que Pompeu ficou muito deprimido, ficou muito triste e acabou perdendo o jogo político, né? E veio a falecer. Morreu numa batalha, né? Por conta dessa tristeza. Ele não estava num bom dia, vamos dizer assim. E aí, Júlio César ficou sozinho. Ele conseguiu conquistar mais territórios, né? Igual a Gália, onde que tinha os gauleses, que eu falei que hoje pertence a França, norte da Grécia, Grã-Bretanha, o Egito. E na parte que ele conquista o Egito, ele conhece Cleópatra. E aí é bem legal essa parte da história, porque o Egito era uma região de protetorado de Roma, fornecia grãos, né, para Roma. E o Júlio César se apaixona pela Cleópatra e eles têm um filho, né? E aí, pessoal, o Senado acha que Júlio César tem muitos poderes, muito. E aí o que eles fazem? Eles matam, eles, né, falam que vão votar uma lei, chamam o Júlio César, ele comparece e ele é assassinado com 37 facadas. Pessoal, é interessante que um dos que o esfaqueou, que foi o último, é o Brutus, que era filho de uma das suas amantes. Ele, teoricamente, quando se envolveu com a mãe dele, ele era uma criança pequenininha, cresceu. Júlio César deu um cargo para ele dentro do Senado, e por isso que tem aquela frase, né? Até tu, Brutus, porque o último que proferiu a facada foi o Brutus. E ele, né, conseguiu olhar no olho dele e viu que ele estava envolvido nessa conspiração de morte do Júlio César. O Caio Otávio, ele foi considerado filho adotivo de Júlio César, porque ele não teve filho, a não ser o que ele teve com a Cleópatra, mas estava no Egito, não tinha como ele governar, ele era uma criança, não tinha como ele governar Roma. Então, o que acontece?
O Caio Otávio, ele assume o segundo triunvirato. Só que ele fala: eu vou perseguir todos que mataram meu tio, tá? Ele não deixa barato, ele não aceita isso. Então, junto com um dos generais mais amados de Júlio César, que era Marco Antônio, né, que ajudou ele no empreendimento de conquista do Egito, os dois vão caçar, né? Na verdade, tem mais um também, tem o Lépito, que era muito amigo e comerciante de Júlio César, ele também participa desse triunvirato, só que ele não tinha muito perfil político, então depois ele sai fora. Eles falam que vão perseguir até o fim todos os envolvidos na morte do Júlio César, ok? Aí, olha lá, segundo triunvirato, Caio Otávio, Marco Antônio e Lépito. Igual eu falei para vocês, o Lépito sai fora, por isso que até o nomezinho dele aí não está marcado, ok? O que eles vão fazer? Eles vão caçar todos os envolvidos, né, na morte do Júlio César, vão achar todo mundo, estava todo mundo na Grécia, ficou quietinho lá. E aí o que acontece? O Marco Antônio vai para o Egito, né, para tomar conta dessa região que fazia parte, né, de Roma, e o Caio Otávio fica em Roma. Só que aí começa a ter uns burburinhos de que Marco Antônio queria a independência do Egito em relação a Roma, né? Isso não tinha nada a ver, não fazia nem sentido, porque o Marco Antônio ele queria ficar no Egito para proteger as terras. Aí ele se envolveu com a Cleópatra, que já tinha um filho do Júlio César, eles tiveram um casal de gêmeos, um menino e uma menina. E aí o que acontece? Com medo do Caio Otávio, né? Na verdade, o Caio Otávio vai até o Egito para tirar satisfação com o Marco Antônio, para saber se era isso mesmo, se ele queria dominar o Egito. Quando ele chega, o Marco Antônio tinha medo, né, do que ele poderia fazer, ele se mata. Eles cometem suicídio. Eles matam as crianças, as 3 crianças, o filho de Júlio César, minto, o filho de Júlio César não foi assassinado nesse dia. Foram só os bebês que foram mortos, o Marco Antônio e a Cleópatra. O filho do Júlio César foi assassinado com 16 anos, então ele ainda viveu um pouquinho. Como eles tinham medo dele tomar o poder, Caio Otávio deu um jeito de dar uma sumidinha aí com o primo, tá? Pessoal, aqui a gente encerra a segunda parte. Eu espero de verdade que vocês tenham pegado a aula. Vai anotando se tem alguma dúvida, para a gente poder, num futuro próximo, tá tirando, ok?